Fala, estrangeiros, tudo bem? Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir para vocês já deixarem o seu like aqui no canal, que isso ajuda a espalhar o vídeo para o máximo de pessoas possíveis. E é realmente isso que a gente quer, espalhar a informação de alguém que está aqui na Europa para as pessoas que estão no Brasil muitas vezes, né, e não tem acesso a determinadas informações aqui, seja de como viver no estrangeiro, ou seja de determinadas situações que acontecem no Brasil, mas que as informações que saem aqui na Europa não são as mesmas que saem lá. Então é muito importante você também que está chegando, se inscrever aqui no canal para ter acesso sempre às informações e estar recebendo sempre os vídeos, beleza? Eu quero falar com vocês hoje sobre a situação entre Bolsonaro e Israel, né? Bom, vamos aos fatos. São 3 fatos principais que aconteceram aí. Primeiro fato: Bolsonaro, tem aqui a notícia aqui, vamos ler junto. Bolsonaro fez uma visita ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Esse é o primeiro fato. Segundo fato: no domingo, Bolsonaro anunciou que vai abrir um escritório de representação comercial do Brasil em Jerusalém. Esse é o segundo fato. Vamos ao terceiro. Em resposta, a autoridade palestina convocou seu embaixador do Brasil. Esses são os 3 fatos que aconteceram. Agora vamos ver o que está acontecendo e quais foram as repercussões desses fatos, né? Isso é uma coisa que está acontecendo entre Brasil, Israel e Palestina. A gente fala muito, eu vi também muitos vídeos falando sobre a repercussão no Brasil, né? Entre esses tratados entre a Palestina e o Brasil, entre Israel e Brasil, entre a Palestina e Israel, muita coisa que acontece. Mas qual que é o papel da União Europeia e por que a União Europeia está tão calada com relação a isso? E os que se expressaram a favor da Palestina ainda. Eu fico me perguntando por quê? Por que essa passação de pano quente aí para a Palestina? Vamos lá, olha quem que falou agora. O Hamas pede ainda que a Liga Árabe faça pressão sobre o governo brasileiro para que o país reverta suas políticas para a região. O mundo inteiro, por mundo, eu falo a Europa, né, que é a situação, o mundo agora, porque a Ásia está se isolando cada vez mais e ficando cada vez mais subversiva com relação a isso tudo e passiva com relação a isso tudo, por enquanto, nessa situação da Palestina, mas os Estados Unidos é um ponto forte, um foco, e a Europa é um outro foco, então são 2 focos importantes. E o Hamas, para quem não sabe, olha só, para quem que a Palestina dá uma voz tão forte, sabe, que ecoa tão longe, o Hamas é um extremismo palestino, domina a faixa de Gaza, bombardeia Israel, é o grupo extremista chamado Hamas, né, que está falando que a ida do Bolsonaro e a atitude do Bolsonaro, que como está escrito aqui, né, vai abrir um escritório de representação comercial, é um ato de agressão ao país e às regras do país, é uma agressão, o país que bombardeia o outro país, entendeu? Que manda mísseis, que domina a faixa de Gaza, um dos lugares mais perigosos do planeta, eles que dominam, vêm agora falar de agressão. Agora são os feridos, são os coitadinhos, né? A Palestina é o coitadinho da situação, tadinho. O Bolsonaro falou que quer passar a embaixada para Jerusalém, pelo menos para a parte judaica ali de Jerusalém, né? Que tem essa afinidade com Benjamin Netanyahu, e os coitadinhos da Palestina que nunca fizeram nada, né? Estão sofrendo isso. Mas qual é o papel da Europa? E por que a Europa está se omitindo tanto com relação a isso? Eu acho uma coisa muito interessante quando eu falo que a Europa fica calada e muda nessas situações. Por quê? Quais eram os pontos fortes, quais eram as potências que a União Europeia tinha? Os Estados Unidos e a Inglaterra, muito forte também, com a Libra lá e muitas coisas assim. Bem, os Estados Unidos afastou completamente, agora com a gestão do Trump, saiu completamente da União Europeia, né? Completamente afastado, não concorda. O Brexit está acontecendo também. Então você está vendo que tem muito dinheiro que está saindo, que antes fluía livremente para a União Europeia, agora está saindo, está buscando, está tirando aquilo tudo da União Europeia e está colocando até multa, né, que é o que os Estados Unidos está querendo fazer, sabe, tirando tudo possível ali da União Europeia. E o Brexit vai acontecer agora. E qual é a única coisa, a única potência que sobrou? O mundo árabe. Nada mais do que isso. É o mundo árabe que sobrou. Então a Europeia está com os olhos, na minha opinião, os olhos da União Europeia estão sobre o mundo árabe, que ali é uma potência que ele pode agregar e tirar muito valor financeiro ali, seja por petróleo, seja por acordos bilaterais ali, não só para favorecer a União Europeia e o mundo árabe, mas também para sabotar os Estados Unidos. É uma coisa que pode acontecer também, mas é aquilo, essa união bilateral não deu certo. Teve aí uma cimeira, né, um encontro da União Europeia com o mundo árabe e claramente, lógico que não deu
certo. Eles tentaram, a União Europeia tentou com a diplomacia, mas o mundo árabe é inflexível. Não, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo e tal. Deu a lista para eles ali, a União Europeia, não, vamos conversar aqui um pouco. Não, não vai ter conversa nenhuma. E voltaram. Então foi quase para nada aquela cimeira que teve, acho que no dia 19 de fevereiro, que teve agora de 2019. Então o mundo árabe está quase saindo e discordando de muitos pontos da União Europeia. Então a última coisa que a União Europeia quer agora é o quê? Discordar do mundo árabe, ou então entrar em um processo ali, então num determinado clima geopolítico que está acontecendo ali em Israel, e desagradar o mundo árabe, porque ali está a última resistência, o último foco de dinheiro e de poder financeiro que eles podem conseguir para a União Europeia de volta, entendeu? Então todo esse clima, principalmente o senhor Macron ali, né, que depois quando foi para encontrar no Egito, ele cancelou por motivos aí de organização, né, mas fica cheio de medo para ir lá, né, mas o dinheirinho ele quer pegar todo, e a União Europeia é completamente assim. Então todo esse silêncio, né, que acontece, essa passada de pano que acontece aí na União Europeia com relação a tudo que está acontecendo ali no mundo árabe, eu acho uma coisa bem bizarra, sabe? E bem covarde da União Europeia também. Em vez de fazer aquilo que é correto, por exemplo, o Bolsonaro está representando aquilo que é uma política nova que está acontecendo. Muita gente está falando, não, o Brasil sempre foi ali isento, tentou manter neutralidade. Que neutralidade? Quando que um presidente do Brasil foi ali em Israel, fazer uma visita a Israel? Quando que o presidente brasileiro fez isso? O presidente brasileiro com o mundo árabe era bem forte, sabe? Com a Venezuela era bem forte, com Cuba era bem forte. Agora vem falar de neutralidade nessa hora. É realmente um absurdo que tudo isso está acontecendo, mas no escopo aqui da União Europeia, vendo do ponto de vista da União Europeia com relação ao Brasil e Israel, esses dois países para a União Europeia, na minha opinião, não passa de danos colaterais. Eles não estão minimamente interessados em o que vai acontecer com o Brasil, se a Israel vai dar bem, se vai dar mal, se vai continuar sendo bombardeado pelo Hamas, um grupo que tem tanta força e tanta voz de expressão, coitadinho deles, né, que está sendo agredidos aí pelo Bolsonaro tentar abrir agora essa representação comercial. Isso agride tanto eles, né, os donos da faixa de Gaza, os donos dos mísseis que bombardeiam Israel ali o tempo inteiro há muito tempo. E agora o Brasil vem falar de neutralidade e vem falar agora que não, a gente tem que buscar ali um acordo, a gente não pode discordar dos palestinos. Eu acho realmente que o Bolsonaro está fazendo muito bem, tem que tomar uma posição. Realmente, o Brasil pode perder dinheiro, pode perder muito dinheiro, a gente está falando de bilhões aí com carne e com várias coisas. A diplomacia entra nessa hora, né, que tem que se fazer diplomacia, tem que conversar e tudo, mas da mesma forma o Brasil tem que ser inflexível nos seus valores. Se o país correto ali, o que Israel está fazendo contra a Palestina, sabe? Se o país correto é Israel, sabe? Se o país que está do lado do bem, na verdade, é Israel, eu concordo 1000% que o Brasil tem que ficar do lado de Israel e não do lado da Palestina. Um país que está errado, um país que bombardeia, um país que está ali um foco de terroristas, sabe? Que desabrocha terroristas de vários grupos extremistas, justamente como o Hamas, e em vez de tentar realmente oprimir e acabar com esses grupos terroristas, não dá voz, de forma que o grupo de terrorista vem depois falar, não, a gente acha que o mundo árabe tem que fazer pressão no governo brasileiro. Então eles estão com uma força gigantesca ali dentro, e a União Europeia covardemente não faz nada por egoísmo próprio, sabe? Porque quer aquilo que é bom para eles, e todo o resto é efeito colateral, contanto que nós saiamos bem dessa situação, contanto que dê tudo certo pra gente, já que a gente nós perdemos, né, os Estados Unidos, nós perdemos aqui a Inglaterra com o Brexit, essa reunião, essa cimeira que aconteceu 19 de fevereiro ali na União Europeia, não deu certo com o mundo árabe, porque eles são inflexíveis, muitas vezes radicais também, eles dão voz e ouvem, né, as fontes deles, são grupos extremistas como o Hamas também, então claramente vão ser flexíveis, e contra o progressismo europeu, sabe, contra o progressismo, contra a esquerda europeia, eles não estão nem aí para isso, eles são inflexíveis.
e agora a União Europeia se cala diante de uma situação dessa, eu acho que é realmente uma coisa vergonhosa. O Brasil tem que abrir o olho para isso e não ficar agora correndo atrás da União Europeia para tentar agradar aqui, agradar gregos e troianos. O Brasil tomou uma posição e agora o Brasil tem que usar de toda a diplomacia possível para minimizar os danos e maximizar os ganhos. Essa é a minha opinião sobre o que está acontecendo lá em Israel agora, da visita do Bolsonaro ali. Espero que tenha acrescentado alguma coisa a alguém. Vamos ficar de olho nisso e acho que o Brasil tem que ficar muito esperto com isso, porque se for só dano colateral que o Brasil é para a União Europeia, da mesma forma o Brasil tem que tratar a União Europeia. Será que a gente tem que dar tanto valor para aquilo que está acontecendo ali e as decisões que acontecem na União Europeia? Será que é realmente tão importante? O Brasil tem que levar tanto em consideração aquilo que acontece na União Europeia? Mas esse é assunto para outro vídeo. Olha, um grande abraço, que Jesus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.